TV Centro-América, junto com você. MT Rural. Oferecimento Micro Essentials, o fertilizante para altas produtividades da Mosaic. Senar Mato Grosso, alimentando o conhecimento na vida de quem produz. Chove chuva, chove na medida certa. Quem já terminou o plantio da soja, agora torce para não faltar água na lavoura. Aqui no Médio Norte do estado, os produtores rurais vêm se preocupando com uma praga que ataca o início da soja. É a lesma. Daqui a pouquinho no MT Rural. Produtores de calcário de todo o país se reúnem em Cuiabá para discutir os rumos da atividade. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural deste domingo, dia 15 de novembro. O ano tá correndo e olha, correria também é o que não tem faltado lá no campo. Nas últimas 2 semanas, o plantio da soja avançou bastante, agora já chega a quase 84% da área prevista. Só que ainda assim, o desempenho é o pior das últimas 5 safras, ou seja, o trabalho tá atrasado. Quem já plantou tudo está de olho no céu, torcendo para que, de agora em diante, não falte chuva na lavoura. O plantio na fazenda do seu Moacir já terminou. Faz 8 dias que o maquinário voltou para o barracão. Só que os trabalhos aqui foram encerrados com atraso de quase 1 semana na comparação com o ano passado. As máquinas entraram na lavoura no dia 7 de outubro e 2 dias depois esse trabalho parou por quase 3 semanas. Tudo por conta da falta de chuva. No começo das águas, daí teve uma chuva até razoável, entendeu? Daí com 60 mil de chuva a 70 até 80 partes. Aí nós começamos o plantio. Plantamos 2 dias, nós vimos que não tinha mais previsão de chuva, daí nós paramos. A chuva para plantio teria que chover toda semana, entendeu? Cada 4, 5 dias uma chuva, daí sai um plantio correto. As lavouras de soja ocupam 6.300 hectares na fazenda, que fica em Campo Novo do Parecis. Para dar conta do trabalho, o seu Moacir precisou até mudar a estratégia. Ele ampliou os turnos de serviço para que o calendário da soja e da safrinha, que vem logo depois, fosse cumprido. Resolvemos de fazer 3 turnos, entendeu? Aí colocamos as plantadeiras maiores para trabalhar à noite. Daí conseguimos pegar aquela umidade da semana passada, que foi a chuva que deu uma chuva até razoável. Daí conseguimos fechar o plantio, mas foi muito acelerado. A estiagem de outubro deixou reflexos. Neste talhão a soja germinou, mas não cresceu como esperado. Isso aqui é uma planta que ela sofreu muito para sair do chão, devido à chuva que deu em cima, uma chuvinha aí. E ela gastou muita energia, engrossou o caule bastante, enraizamento foi menor. Essa é uma planta normal, ó, que dá para ver. Ó. Ela já saiu bem mais sadia, uma planta que estaria aí bem com caixa produtiva alta, né? Ao todo, 180 hectares tiveram que ser replantados. E onde a soja entrou mais tarde, a planta que está nascendo já sofre. E essa planta hoje, se estivesse chovendo tudo normal aqui, essa planta poderia estar num porte maior, né? Hoje ela está com em torno dos seus 30 dias aqui. Chuva boa é que a lavoura do seu Herene está recebendo em Jucimeira. Todos os 1.800 hectares já foram plantados. De agora em diante, se o tempo continuar assim... É só alegria, né? Porque depois que você planta e tem muitas áreas para nascer e áreas que já estão em fase de desenvolvimento, uma chuva dessa só traz alegria. Em todo o estado, mais de 9.200.000 hectares devem ser cultivados com soja. O plantio está atrasado e até que toda a área seja semeada, ainda vai ter muita gente de olho no céu. Eu espero mais chuva, né? Que daí com água a lavoura ela se corrige, entendeu? E daí parece que a semana que vem tem uma previsão de água, no meio das semanas, para o final de semana cair uma chuva na região. Aí a gente espera a coisa se alinhar, entendeu? Para ter uma boa produção.
A chuva com certeza é sempre bem-vinda no campo, né? Mas olha, de vez em quando ela vem com muita força e, é claro, acaba causando estragos. Olha só o que aconteceu lá na fazenda do agricultor Fernando Ferri, em Campo Verde. Foi no último fim de semana, depois que uma chuva de granizo atingiu a região. As pedras danificaram a soja recém-germinada, cerca de 200 hectares foram atingidos e 120 precisaram ser replantados na fazenda. E olha só, o problema também foi registrado em outras propriedades no município. Bom, no médio norte do estado, o problema não é o granizo não, mas a lesma. A praga já deu as caras em algumas lavouras da região, especialmente naquelas áreas mais úmidas e onde há palhada no solo, que são ambientes propícios para a reprodução do molusco. As ocorrências ainda são consideradas esporádicas e localizadas. O dia mal começou e Silvano já está na lavoura. Só assim, cedinho, para conseguir flagrar o inimigo que por mais de um ano voltou a rondar a plantação de soja. A praga é essa lesma, que normalmente ataca a soja nos primeiros 20 dias de semeadura. A primeira vez que a lesma apareceu na fazenda foi no ano passado, em 2 dos 1.300 hectares plantados. Lá estava ela. E teve prejuízo. Alguns talhões colheram até 10 sacas a menos. Quando a gente viu, já estava com o problema instalado e já tinha destruído uma boa parte de um talhão aqui. Nós perdemos um pouquinho. E esse ano a gente começou a achar em reboleiras, em outros talhões também. E está difícil o controle. A lesma tem hábitos noturnos, já que é muito sensível à desidratação e aos raios solares. Geralmente está presente em áreas mais úmidas, de temperaturas amenas, além de solos com alto teor de matéria orgânica. A palhada que fica no chão serve como abrigo para a reprodução. Na fazenda do Silvano, o combate está sendo feito com produtos alternativos. É um produto orgânico que a gente conseguiu através de um pessoal de São Paulo, feito de NIM, extrato perolenhoso e timbó. Então a gente fez um teste aqui nessa lavoura. O seu Pedro Vígoro planta 840 hectares e mostra os danos causados pela lesma na soja, plantada há 13 dias. Como vocês podem ver, ela ao chegar no pé de soja, ela começa a atacar no cotilédon aqui, né? E posteriormente ela vai subindo. Tanto tem uma folha aqui comida, né? E essa lesma, ela não anda muito longe. Ela se aloja, que inclusive nós encontramos ela logo aqui, onde uma cana de milho foi removida, e ela se aproveitou para ela ficar no sol quente, né? Protegida. E posteriormente, essa noite, ela vai voltar de novo a atacar essa planta. Segundo os agricultores, a maior dificuldade no combate à lesma é que não existem produtos registrados para o uso agrícola. O único considerado eficaz só é permitido em jardinagem. Quem conduziu a lavoura de plantio direto assim, bem conduzida e que tem palha e uma área meio úmida, já está tendo problema. Então, se não vier um produto para controlar ela, com certeza nós vai ter que tomar outras decisões, não sei como, para conduzir de novo o soja. E a gente precisava da liberação desse produto para poder combater isso, porque o prejuízo é grande. Segundo a Embrapa, existem no país mais de 600 espécies de lesmas identificadas. Estão principalmente nas hortaliças, mas também presentes em plantas de soja, feijão, café e outras culturas agrícolas. Deve ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado a homologação do resultado da eleição da nova diretoria da ProSoja, que na última segunda-feira levou mais de 2.400 associados às urnas. Na disputa, a chapa A ProSoja Forte, encabeçada pelo agricultor Endrigo Dalcin, de Nova Chavantina, foi eleita com 60% dos votos, vencendo em 16 dos 23 pontos de votação. Também foram escolhidos cerca de 140 delegados dos núcleos da entidade. A nova diretoria estará à frente da associação entre os anos de 2016 e 2017. E a cerimônia de posse será no dia 10 de dezembro. Agora vamos falar um pouquinho de mercado. As vendas do milho da próxima safrinha já estão bem adiantadas, como a gente mostrou recentemente. Mas ainda tem cerca de 1,5 milhão de toneladas da colheita deste ano que estão disponíveis para venda. Dê uma olhadinha nos preços. Em Tangará da Serra, a saca vale R$ 17,50. Em Campo Verde e Rondonópolis, cotação acima dos R$ 20. Depois do intervalo, você fica por dentro dos eventos que devem movimentar o campo esta semana e as demandas apresentadas pelos pecuaristas à Comissão de Agricultura em Brasília. A gente volta já.
MT Rural de volta e com uma agenda de eventos dos próximos dias. Tem encontro técnico, dia de campo e oportunidade de ampliar os conhecimentos. Na quarta-feira, em Colíder, norte do estado, tem a segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O evento é direcionado a profissionais da área, pessoas ligadas à agricultura familiar, comunidades ribeirinhas, entre outros. O foco é a construção conjunta de políticas voltadas à assistência técnica e extensão rural. O encontro será no Centro de Capacitação da Agricultura Familiar. Informações pelo telefone da organização. A região do Vale do Arinos recebe no sábado o dia de campo da integração Lavoura Pecuária Floresta. Será na Fazenda Guarantã, em Juara. As inscrições podem ser feitas no próprio local e são de graça. Informações no telefone da Embrapa. Começam no próximo dia 23 e vão até o dia 27 as inscrições para a pós-graduação em Educação Ambiental Campesina da Universidade Federal de Mato Grosso. Os candidatos devem ser graduados e terem ligação com algum assentamento da reforma agrária. O edital completo da seleção e os critérios estão na página da universidade na internet. A pecuária de corte foi o principal assunto da semana na Comissão de Agricultura do Senado. Pecuaristas e parlamentares de Mato Grosso discutiram as dificuldades do setor. O que mais preocupa é a limitação dos investimentos do governo federal na defesa sanitária. O trabalho dos fiscais do Ministério da Agricultura é limitado em Mato Grosso e outros estados. Pouco pessoal para monitorar os frigoríficos, por exemplo. Por outro lado, as exigências para autorizar e certificar o abate do gado são grandes. E para quem exporta, mais rígidas ainda. Nós temos ainda outras plantas que deverão ser abertas no futuro e que também terão o mesmo problema. O que ocorre hoje é a deficiência que nós temos no nosso quadro, face às dificuldades de contratação que passa o Ministério. Esse foi um dos problemas discutidos entre pecuaristas, autoridades e parlamentares em Brasília. A reunião foi na Comissão de Agricultura do Senado. Os pecuaristas pediram mais apoio dos parlamentares para que o governo federal seja pressionado. O principal pedido, mais investimento em fiscalização sanitária, em especial na região de fronteira, para evitar a entrada de doenças, como a febre aftosa. É necessário que o governo federal efetivamente aloque os recursos necessários a ter um trabalho de sanidade compatível com o tamanho da pecuária e com a importância desse negócio para o Brasil. O levantamento feito pelos criadores de gado revela que, apesar dos novos programas do governo federal para melhorar a fiscalização sanitária, o volume de recursos não acompanha o crescimento e as necessidades da pecuária. É um valor exíguo de 80 milhões de reais para se combater, ou melhor, evitar que a febre aftosa ocorra no Brasil, dividido esse dinheiro com 26 estados e o Distrito Federal. Quando a previsão somente dos estados, dos 26 estados, mais do Distrito Federal para o ano que vem, do Serviço de Defesa Sanitária Animal, é da ordem de 1.260 milhões de reais. As comissões e os parlamentares ligados a cada uma dessas áreas têm que permanentemente, durante todo o ano e todos os anos, ficar fazendo pressão e cobrando do governo para resolver esses problemas. Segundo a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, o estado tem quase 29 milhões de cabeças de gado. É o maior rebanho do país. O setor aponta a valorização do bezerro, por conta da menor oferta de animais. Isso por causa do abate de matrizes nos últimos anos. O período é considerado de recuperação pelos pecuaristas. O desafio agora é aumentar a assistência no campo e as condições de acesso ao mercado, a começar pela logística, o transporte dos animais pelas estradas. A região norte é para onde hoje está migrando todo o plantel de gado, principalmente na cria. A região de Cáceres também tem muito plantel bovino. Então essas regiões nós temos uma infraestrutura hoje muito precária. Com o advento da hidrovia, isso e a ferrovia nos iria propiciar trazer insumos para que a gente melhorasse a nossa
nossa produção dentro das fazendas. Entre as experiências consideradas positivas do setor está o Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte, bancado pelos próprios criadores do estado. Onde cada animal que nós abatemos no Mato Grosso gera R$1 aproximadamente por animal. E nós temos uma arrecadação anual aproximadamente de 6 milhões que servem para dar suporte a todos os eventos da pecuária mato-grossense. Vamos continuar com pecuária, só que agora com o mercado do boi gordo. Os preços à vista estão em alta. Em alguns municípios do estado subiram mais de R$2 nos últimos 15 dias. Em Juara e Sinop, a arroba vale mais de R$128. Já em Ribeirão Cascalheira, vale ainda mais, R$129,47. Boa notícia para a pecuária e também exportação recorde de milho em outubro. Mais notícias que foram destaques nesta semana. Sinal verde para a entrada da carne bovina brasileira na Arábia Saudita. Com o fim do embargo anunciado no início da semana, o Brasil espera exportar até 50 mil toneladas do produto por ano ao país. Isso movimentaria em torno de 170 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, a reabertura também pode ser um passaporte para o acesso aos demais países que ficam na região do Golfo. Os árabes não compram carne bovina do Brasil desde dezembro de 2012, quando um caso atípico de mal da vaca louca foi confirmado no Paraná. Naquele ano, as exportações do produto ao mercado árabe somaram 153 milhões de dólares. Só as vendas feitas por Mato Grosso movimentaram quase 35 milhões de dólares. O Brasil exportou quase 8 bilhões de dólares em produtos do agronegócio em outubro. Os destaques do mês foram a soja, as carnes, o milho, produtos florestais e também o açúcar. Juntos, representaram 73% de tudo o que foi enviado para fora do país. Na cadeia de grãos, as vendas do milho bateram recorde no período, passando de 5 milhões de toneladas. O principal destino dos produtos brasileiros continua sendo a China. Qual o futuro da produção de calcário no estado e também no país? O assunto foi debatido por empresários do setor esta semana em Cuiabá e você confere os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta e vamos rapidinho dar uma olhada no mercado do algodão, porque olha, quem ainda tem pluma disponível da última safra está encontrando preços acima dos R$70 arroba. Em Diamantino, por exemplo, negócios a R$ 70,48, R$ 71,97 em Itiquira e lá em Alto Garças, R$ 72,39. Você já pensou em cultivar mandioca e operar motosserra? Bom, se a resposta for sim, fique atento, porque tem curso do Senar sobre isso. Tem qualificação para quem já trabalha ou quer trabalhar com operação e manutenção de motosserra. O treinamento será em Guarantã do Norte e começa amanhã. Para participar é preciso ter 18 anos ou mais. Informações no telefone do Sindicato Rural. Em Nova Monte Verde, a capacitação é sobre cultivo de mandioca. As aulas vão abordar desde o modo correto de plantar as ramas até o combate às pragas que atacam a cultura. A atividade vai até sexta-feira. Mais informações no sindicato. Agora, imagine você terminar um ano batendo recorde de vendas e no ano seguinte ver o ritmo despencar. Complicado, né? Mas olha, foi exatamente isso que aconteceu com as fábricas de calcário em praticamente todo o país. Em julho, a gente mostrou aqui no MT Rural a crise enfrentada pelas indústrias do insumo. Vendas em queda, fábricas fechando unidades e até alguns funcionários demitidos. A expectativa por fim do ano, claro, não era nada boa. O tempo passou, mas não foi suficiente para a recuperação completa das fábricas. Nesta semana, durante o Encontro Nacional dos Produtores do Insumo, a palavra de ordem foi cautela. Planejar os próximos passos, só que com o freio de mão puxado. Barracões lotados até o teto, fábricas desligando os moinhos, custo de produção nas alturas e vendas abaixo do esperado. O primeiro semestre do ano não foi nada fácil para as indústrias de calcário.
Tudo reflexo de uma decisão que veio do campo. O produtor ele costuma fazer as suas primeiras aquisições, né, entre os meses de março e junho, né? Devido ao atraso, principalmente na liberação do crédito oficial, né, que só começou a ocorrer no segundo semestre, né? O produtor ele não conseguiu fazer essas aquisições dos primeiros insumos ali nesses meses. Quando ele faz as contas e a conta não fecha, ele realmente tem que cortar em algum lugar. E muitas vezes ele corta onde não poderia e não seria mais indicado, mas acaba reduzindo o consumo de calcário na esperança de que a sua lavoura feche a conta e ele consiga ganhar alguma coisa para pagar o banco e pagar a despesa da sua empresa e da sua família. O balde de água fria no planejamento das indústrias não ficou restrito a Mato Grosso. Em Minas Gerais, as empresas tiveram que enxugar os gastos para não fechar no vermelho. As empresas lá não investiram em produção, mantiveram a produção do ano passado, quer dizer, tentou-se manter o que a gente conseguia sem investir muito em tecnologia, investir em produção ou até mesmo em venda. A situação das indústrias só não ficou pior porque o câmbio ajudou. O dólar subiu, os preços da soja melhoraram no mercado interno e teve agricultor voltando a comprar calcário. A moeda norte-americana, que em março deste ano estava em média a R$ 2,10, saltou para R$ 3,60 em agosto. Mas o fôlego não foi suficiente para reverter a previsão do setor, que vai terminar o ano produzindo e vendendo menos. Aqui no estado, os números estão quase consolidados. Não haverá tempo de recuperar o prejuízo, mas ele será menor que o estimado. Para quem estava esperando uma queda de 30%, uma de 15%, ela tá aliviando as nossas dores. Mas, ao mesmo tempo, a gente não teve incremento de preço do ano passado para cá. E isso acaba atrapalhando a vida do produtor de calcário, porque sem a margem de lucro a gente não consegue investir. E deixando de investir, a gente pode ter dificuldade de produção, pode ter dificuldade de entrega e, no final das contas, acaba involuntariamente, por forças do mercado que deprimem a nossa margem, tendo mais dificuldade para atender o nosso cliente, que é o agricultor. O cenário do segmento foi discutido esta semana em Cuiabá, no Encontro Nacional dos Produtores de Calcário. De acordo com o setor, 2016 deve ser o ano de cautela para as indústrias produtoras de calcário no país. Isso significa que, por enquanto, os investimentos novos não serão tirados do papel, até que passem todas as incertezas que andam rondando a atividade. O que nós queremos é que o nosso país cresça, desenvolva e tenha cada vez mais condições de produzir e que a rentabilidade seja cada vez maior do produto agrícola. Isso é o que nós esperamos para o 2016. Agora, é uma incógnita. Para não ser pego de surpresa, pisar no freio agora pode ser uma saída para não amargar prejuízos lá na frente. A gente não pode se arriscar fazendo investimentos grandes nesse momento. Então, se algum produtor estava pensando em abrir uma mina nova de calcário, ele já parou de pensar nisso. Se alguém estava querendo comprar 4, 5, 6 maquinários, vão reduzir essa quantidade para o mínimo necessário, porque a gente não tem segurança de que os preços na agricultura, tanto do milho como da soja, vão continuar sendo atraentes para os agricultores. E dessa forma, para a gente vai sentir a consequência. Então, o momento agora é de ter bastante cautela nos investimentos. Bom, o MT Rural de hoje fica por aqui. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!